Aí a gente vai para o nosso primeiro ponto, que se você deseja trabalhar com pacientes depressivos, e hoje eu vou falar de pacientes depressivos, ontem eu falei de pacientes ansiosos, vocês já vão entendendo as diferenças de um e do outro, lembrando que dentro do evento, né, a gente vai estar explicando melhor, e se você não sabe de que evento que eu estou falando da semana Torna-te um Terapeuta Especialista no Tratamento da Ansiedade e Depressão. Ele vai estar acontecendo online, gratuito, vai ser uma série de 3 aulas que eu vou disponibilizar para vocês assistirem do jeito que vocês quiserem, na hora que vocês quiserem, quantas vezes vocês quiserem, no período de uma semana, para que vocês possam entender que é possível vocês se tornarem um terapeuta especialista no tratamento da ansiedade e depressão e trazer resultados para o seu paciente. Isso é o que a gente mais quer e que mais deseja. E cada vez que eu recebo uma mensagem de um terapeuta que foi formado por mim, ou está sendo formado, mostrando ou seja, trazendo para a gente um testemunho, meu coração vibra. Ainda hoje eu recebi 3 mensagens de resultados distintos, de pacientes bem diferentes. Não sei se você está aí, Ricardo e Natália, estou muito contente do caminho que vocês estão fazendo aí, sendo terapeutas infantis, ajudando crianças a saírem da ansiedade e depressão. Elis, que está aqui, que está ajudando, então, pacientes que são imigrantes a vivenciar essa questão do trauma de saída de território, de sair, de não se encaixar. Então, cada profissional que vai sendo formado aqui, cada profissional com a sua história, trazendo outras luzes, eu não sei aí, mas... Então, independente disso, quero dizer que isso vai vibrar no meu coração. E hoje, aqui, vocês vão perceber que essa realidade é possível para qualquer um de vocês. Qualquer um de vocês que deseje se tornar um terapeuta, seja um terapeuta de si, um terapeuta do outro, né? Porque muitas pessoas começam por um caminho de terapia para se cuidar. Foi um processo que aconteceu comigo e talvez possa acontecer consigo também, ou para cuidar dos teus, daquelas pessoas que estão na sua casa. É possível você entender nesse evento e nessa semana que você pode transformar vidas. Se essa é a sua missão, se esse é o seu desejo, você conseguirá. Então, agora vamos iniciar entendendo os 3 pontos. Eu quero trazer 3 pontos. Se vocês estiverem com papel e caneta, melhor, porque vocês vão aprofundar o aprendizado de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham também, podem colocar aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo, lendo e falando para vocês sobre isso. E depois nos grupos também, tá bom? Então, o primeiro ponto, a gente tem que entender, se eu falei para vocês do processo da última gota, nós temos que entender que é muito importante o que está aqui embaixo, que é todo o resto. E a gente precisa tratar a raiz, e não aquilo que é superficial. Erro que acaba acontecendo com a maior parte dos terapeutas e a maior parte dos profissionais é pegar o sintoma daquele paciente. Seu paciente chega, vamos pegar a Joaninha aqui, o seu paciente chega e diz, estou sem dormir 3 dias, Gi. O que eu posso fazer? Estou sem dormir 3 dias. E eu digo assim, olha, o importante é a gente entender o porquê que você está sem dormir e não o que está acontecendo, tá? Então, a primeira coisa é perceber o porquê que você está sem dormir, porque se a gente não perceber, você pode tomar calmantes, você pode tomar Rivotril, Xanax, você pode tomar um Triticum, você pode tomar os medicamentos que você quiser, que você vai desligar o seu cérebro, mas o seu corpo não vai descansar, porque o seu corpo tem um chamado urgente para resolver. Ele tem algo que ele precisa resolver. Enquanto a gente não entender o que é que ele precisa resolver, a gente vai estar negligenciando o seu sintoma e a sua questão originária. E às vezes o que eu estou vendo aqui nessa superfície, na pontinha do iceberg, é a insônia. Mas o que está aqui por baixo é o fato de você não conseguir mais ter prazer no seu relacionamento e sentir que você deveria se separar porque você é negligenciada no seu casamento, porque você é desvalorizada ou desvalorizado no seu casamento, e por mais que você queira tentar falar alguma coisa, já não adianta, a pessoa te trata com agressividade e você sente que você precisa sair desse relacionamento, mas talvez você não tenha força. Isso, entre outras várias coisas que poderiam estar por trás. Então, nós precisamos entender que tratar a raiz é algo essencial. Tratar a raiz do problema de fato, tratar a raiz do que o seu paciente está vindo como queixa para você, seja na ansiedade, depressão, ou seja, outras queixas que vocês tenham, ou seja, que vocês recebam nos vossos consultórios, nos vossos atendimentos online. Quando você recebe essas queixas, você precisa olhar para essa queixa como um terapeuta integrativo. Você precisa entender que mais do que aquele sintoma que ele está tratando, se trata de todo o resto que está por baixo, de tudo que está embasado dentro dessa caixa, dessa gaveta emocional. E para isso, nós precisamos compreender que
Se eu trato a raiz, eu diminuo o tempo de cura. Assim como eu dei o exemplo da Sandra, como eu poderia dar o exemplo da Alice, como eu poderia dar o exemplo da Cristina, como eu poderia dar o exemplo da Ana, como eu poderia dar o exemplo de tantas e centenas de pacientes que passaram na minha mão e que atingiram um processo de cura mesmo num quadro extremamente denso. E isso só aconteceu porque quando você olha a raiz, você diminui o tempo de processo. Porque você está indo diretamente naquilo que está interessando, que é o problema do corpo do paciente, que é o problema originário do paciente. E quando você olha para aquele ponto, você sabe que existe ali um conflito emocional, que existe ali uma dor. E isso vai evitar que ele entre em processos de recaídas. Muitos pacientes entram em processos de recaídas e loopings de recaída. Ah, tive uma melhora, mas voltei a piorar, tive uma melhora e voltei a piorar, porque não chegaram a encontrar a origem da questão ou não quiseram tratar, preferiram tratar com pensos rápidos, colocando e disfarçando a sua própria dor. Então, é necessário que a gente olhe para aquilo e fale, não, se eu tratar a origem, se eu estou com um problema numa árvore, né? Eu penso nessa plantinha que está aqui atrás de mim. Essa plantinha que está aqui, ela está com as folhas. Imagina que ela tivesse com as folhas feias. Ela está com as folhas feias. Não adianta eu tirar essas folhas aqui ou cortar essas folhas e fazer de conta, ok, é só a folha que está feia. Ou não adianta eu jogar água nessa folha ou tentar tratar com remedinho a folha. Porque eu posso até parecer que vai melhorar. Arrancar a folha pode tirar as folhas feias e parecer que está mais bonito, que está resolvido. Mas a questão é que se essas folhas estão com problemas, elas estão vindo aqui, ó, da raiz dessa planta. É daqui de dentro. É daqui, pode ser um problema de acidez da terra, pode ser um problema de falta de estrutura, de pouca terra, de excesso de água. Mas se eu não olhar aqui para a raiz, eu vou continuar achando que são as folhas que estão com problema e vou continuar arrancando as folhas.